aí pessoal, beleza? Lucas aqui do Música Sem Título para mais uma análise musical. Dessa vez nós vamos analisar a música Moiá do Godspeed Black Emperor. E aí Zuka, beleza? Seja bem-vindo novamente aí ao Música Sem Título. Estamos aí, pode chamar enquanto a gente estiver aí disponível, estamos trabalhando, pode mandar ver. Maravilha. Bem, a ideia hoje é a gente analisar aí a música Moiá do EP Slow Riot for New Zero Canada, que é um EP do Godspeed Black Emperor, e é um EP muito importante da banda porque é o EP que fez a transição do primeiro álbum deles estúdio, o Fá sustenido, Lá sustenido, infinito, com o Lift Your Skin Fits Like Anthems to Heaven, que é o segundo álbum de estúdio deles, né? Esse EP tá bem no meio e ele é bem legal porque ele pega um pouco da melancolia, da atmosfera mais sombria do Fá sustenido e ele traz aquela energia que é mais contagiante que há no Lift Your Skin Fits Like Anthems to Heaven. É um nome extenso, o nome da banda é extenso e é padrão. É padrão no post-rock isso. Trava a língua total. O Slow Riot, a gente já fez episódio lá em nosso podcast, onde a gente fala um pouco mais da parte sentimental da obra, das músicas, a gente fala um pouco dos bastidores. E aqui a ideia é a gente analisar a música Moiá, que é a primeira faixa do EP, e o ponto de estudo aí, o nosso ponto central, é a gente entender o que o Godspeed Black Emperor faz para conseguir criar harmonias ou densidades sonoras tão profundas e como que eles conseguem passar nessas harmonias uma sensação muitas vezes de caos, alguma coisa em relação ao apocalipse, um sentimento de anarquia. Eles sempre trazem isso na sua temática e com muita melancolia junto. Em alguns pontos soa muito triste, em outros mais reflexivo, mas em todos eles é muito denso, é muito profundo. E eu acho que o estudo de hoje, aí, a nossa análise de hoje, ela vai se estender em outras músicas, como Monrain, do álbum Lift, Static, Eastern Resting, do álbum Fastened, e entre outras peças aí do Godspeed Black Emperor. Então vamos lá, Zuka, Moiá, você ouviu aí ela, o que tu achou? A gente conversou um bocadinho de nada aqui antes de começar a gravar, né? O que eu te falei, quero que você guie o resto da comparação com o repertório dos caras, porque eu não conheço tantas outras músicas, tanto o repertório. Então eu quis pegar essa música das que você me passou e escolhi essa porque ela tem umas características interessantes que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco. E aí você julga aí se isso se aplica ao resto do repertório em outras situações também, tá? Mas é uma faixa de 10 minutos, quase 11, né? E assim, acho que o que deu, se a gente for ver primeiro o macro, olhar a música inteira de longe e tentar reparar o que está acontecendo, dá para mapear 3 momentos bem distintos ao longo da faixa, tá? E aí a parte técnica também muda de um momento para outro para passar outros tipos de informação e de emoção, tá? Então acho que no primeiro momento, por um bom tempo até, eu fiz uma marcação depois aqui no arquivo, já é assim, lá pelos 4 e pouquinho, que vai mudar esse momento, a gente tem um momento assim que a sonoridade está travada em torno de um som fixo, porque você tem praticamente um baixo pedal, uma nota grave que fica contínua, sustentando a música toda perto do chão. E aí tem um monte de sugestões melódicas, de elementos que passeiam para um lado para outro, demonstram algumas pistas de escala, de tom, de acorde, mas a música nunca sai do lugar, ela não pode ser desenvolvida enquanto aquele baixo está preso na parte grave. Então, digamos que esse primeiro momento é esse momento que fica tudo fixo, travado e a coisa não se mexe. Toda vez que a gente tem essa situação de baixo pedal, a gente tem uma sensação meio de religiosidade envolvida com isso. Porque todas as músicas religiosas tradicionais, antigas, primordiais, né, primitivas, dá para dizer, elas são baseadas nessa ideia de que você tem uma nota fixa. E isso literalmente virou a nota pedal quando passou para música de igreja cristã. Quando você tocava um órgão de tubo, você tinha literalmente um pedal que você pisava e ficava...
aquele som grave vibrando enquanto você fazia outras coisas em cima disso. Isso é muito, muito antigo, cara, porque música árabe, música indiana, as músicas orientais que não evoluíram matematicamente, como a música ocidental, elas ainda preservam essa característica. Então, na verdade, a gente não tem uma ideia de cadência harmônica, de campo harmônico. A gente só tem uma ideia de centro tonal, que é uma nota central onde as coisas giram em torno dela, orbitam essa nota. Então, digamos que essa primeira parte é essa parte mais religiosa, assim, mais de culto, mais de prestar atenção, ficar preso, focado. Ela te prende a atenção, porque isso é assim desde sempre, faz milênios que é assim. Então, esse é o som do Om, né? No hinduísmo, né? Aquele Om da meditação. É isso. O foco. Deixa você preso a um ponto de atenção. E tudo que está acontecendo em volta disso, na verdade, são só sugestões do que vai ser desenvolvido depois, tá? Acho que essa é a primeira parte. Não sei se você quer comentar alguma coisa em cima disso. Não, legal, porque assim, você pegou um ponto, uma característica do Godspeed que é extremamente importante, que em todas as vezes que a gente fez algum conteúdo do Godspeed, a gente sempre citou. Então a gente já falou do Fastenido lá no nosso podcast, sobre o Lift, sobre o Miladite, sobre várias obras do Godspeed, ou dos membros em solo, né, ou trabalhos paralelos, como o It Just TA, que é do Mike Moyah, né, a música Moyah, acredito eu que venha no sobrenome do Mike Moyah, né, que é um dos fundadores da banda. E também Silver Mount Zion, que já tem uns 3 nomes diferentes. Então o Silver Mount Zion e o It Just TA são trabalhos paralelos do Mike Moyah e do Ephraim Menouk, que são 2 dos guitarristas da banda, dos fundadores. E não importa em qual trabalho que eles façam, principalmente do Ephraim Menouk, que ele tem uma ligação judaica, ele tem uma ligação com Israel, eles sempre passam esse ar religioso. E você pegou muito bem, porque não é que eles estão pregando no disco deles, mas eles trazem referências da Bíblia. Então o Slow Riot aqui na sua capa, se você pegar, é uma escrita em hebraico, né? É uma escrita em hebraico do EP. E isso é uma referência à parte lá de Israel. Então ele sempre tem essas referências religiosas. Eu digo assim, na letra, por exemplo, das primeiras faixas do Silver Mount Zion, né, do álbum... putz, cara, eu vou esquecer o nome do álbum também, que é enorme o nome do álbum. Eu nunca consigo falar o nome desse disco. Quer ver? É o He Has Left Us Alone, but Shafts of Light Sometimes Grace the Corner of Our Rooms. É o nome do disco. Nossa, cara, ele deixou a gente sozinho, mas de vez em quando pedacinhos de luz iluminam os cantos dos nossos quartos. Tipo isso, né? E tem essa narrativa ali numas músicas, porque o Godspeed e o Silver, na verdade eu vou falar projetos do Godspeed, né? Eles usam essas camadas, essas bases, igual tem em Moyah, e colocam declamações por cima. E aqui tem uma declamação que é da Bíblia, que falam sobre o Apocalipse lá, né, nos últimos dias. Eu acho que é algum versículo de Tessalonicenses que eles colocam aqui. O que eu quero falar é assim, ó, o Godspeed tem muita ligação religiosa, eles colocam muitas partes bíblicas mesmo nas suas músicas, tem essas temáticas, e geralmente ligada ao Apocalipse ou à santidade, sabe? E cara, você conseguiu pegar um ponto muito legal, porque você falou assim, olha, isso é utilizado muito nas partes religiosas, é uma coisa muito religiosa essa nota pedal, e de fato, provavelmente é isso então, porque eles têm esse clima religioso, eles passam essa temática nas suas músicas. E a gente já comentou muitas vezes no episódio que a gente não sabe o porquê, provavelmente por causa das reclamações, mas pode vir daí, a gente nem sabe, tá no nosso subconsciente, tá no, sei lá, ficou perdido na nossa memória, mas tem essa referência. Eu acho que assim, toda cultura, toda música nos primórdios começou assim, em todas as culturas, tá? Quer dizer, não existia harmonia no começo, né? Existia ritmo só. Esse ritmo com o tempo evoluiu e virou melodia. A melodia evoluiu e virou harmonia. Então é um processo aí. Então toda cultura tem lá no começo uma ideia melódica centralizada em torno de uma nota. E isso, a diferença é o quê? Que isso sobreviveu em algumas culturas até hoje e evoluiu para outras formas em outras culturas, né?
Na Europa, por causa dos gregos, etc, etc, os caras mapearam a música com raciocínio matemático, uma sistemática, e isso transbordou para canto gregoriano, para outros desenvolvimentos dentro de música sacra, e a música europeia, particularmente, virou outra coisa por causa desse desenvolvimento da harmonia. Mas a música tradicional original não tinha isso, tinha uma ideia de uma nota fixa. Isso ainda é perceptível em música árabe, em música indiana e na cultura judaica e oriental em geral. Tem um instrumento que tem essa sonoridade muito, que é o hurdy-gurdy, que a gente chama de arco contínuo em português. É como se fosse um violino infinito, que você fica dando corda nele assim. Então você tem os botões e você fica rodando aquilo ali, uma manivela. Aquela manivela ali dentro está simulando como se fosse um arco infinito esfregando numa corda para sair um som. E quando você gira aquilo, você tem esse efeito desse... E aí o cara mete outras notas melódicas em cima disso. Mas você tem essa nota contínua por baixo, grampeando, né, travando, ancorando a melodia no chão. E isso é muito antigo, tá muito subconsciente isso, né? E ainda sobreviveu um pouco na igreja com o pedal literalmente do órgão de tubo, vai. Nossa, mas muito interessante porque a gente já estudou uma vez Monheim, que é uma microfaixa da faixa Sleep do Lift, né? Então é um pedaço, né? Porque as faixas do Godspeed geralmente tem 20, 30 minutos, 15, são tudo muito longas. E geralmente dentro delas a gente tem várias partes. Aqui em Moiá até o desenvolvimento é bem linear, assim, tem uma crescente no final. Mas geralmente você pega uma faixa de um disco do Godspeed, são realmente outras faixas, às vezes desconexas uma com a outra, que estão numa mesma faixa ali, tecnicamente falando, né? E na parte de Monheim, em Sleep, lá no Lift, eu lembro quando a gente estudou, você falou, cara, o que te mantém preso e cada vez mais segurando isso é a nota pedal. Quando a gente viu Eastern Racing também, você falou, tem uma nota pedal aqui que te segura, não te faz você ir para lugar nenhum, então você fica preso. E uma das questões, né, da gente ver Moiá aqui hoje é isso, como que as harmonias deles conseguem, assim, nos deixar tão, sabe, hipnotizados, tão fixados, e assim, não é enjoativo, a gente vai indo, sabe, até o ponto que eles querem nos Agora você levar. levantou uma bola, né, vamos pensar que isso ainda não é harmonia, propriamente dita, no sentido moderno, vai. No sentido de que a gente não tem cadências harmônicas, a gente não tem sequência de acorde acontecendo. A gente tem um tom definido, tem uma nota central de referência e só tem sugestões de coisas. Então tem sequências melódicas que vão lá e arpejam um acorde, outra coisa vai para lá e faz outra coisa. Sugestões, é tudo muito vago a princípio. Então digamos que o capítulo 1 é esse, é deixar você preso, atento pela nota pedal e te sugerir emoções, mas isso ainda não é claro. Isso vai ficando claro na segunda parte, entendeu? A partir daí a gente começa a ter cadências harmônicas definidas e desenvolvidas. Então é uma evolução, digamos assim, dentro da própria faixa, né? É como se fosse assim, olha, isso aqui é a raiz, é o pré-histórico lá. E isso aqui agora é isso modernizado, né? Que a gente está trazendo para o ambiente atual, entendeu? Tem um pouco desse sentimento, né? A coisa passa a ser traduzida de uma forma mais moderna a partir dessa segunda parte. Uhum. E esse clima que eles colocam, né? O Moiá é um ótimo exemplo, porque a gente já começa ali com um clima, eu não sei se é a combinação de notas que tem ali, mas em mim causa assim, um negócio muito reflexivo de que alguma coisa chocante, alguma coisa muito importante aconteceu. E a gente está refletindo sobre isso de uma forma triste até mesmo, porque aquela junção do violino, principalmente daquele instrumento mais grave, causa assim, um suspense, uma aflição de alguma coisa que houve ou alguma coisa que está acontecendo, que não é nada positivo, é uma coisa que a gente pode refletir, mas é uma coisa assim pesada. Então ali o que acontece? A gente só tem uma informação vaga de tonalidade e uma informação vaga de escala, quer dizer, de notas que combinam com aquela situação ali. Mesmo sendo vaga, essa escala tem informação suficiente para você já ter duas emoções. A primeira é tristeza, porque a escala é menor. Então de cara você tem esse elemento, você tem uma nota de referência pedal, né? Mas a escala, quando te dá pistas, ela passa na terça menor e te passa uma tristeza. Eventualmente
também a gente tem a emoção da tensão, que na verdade essa escala é uma escala menor harmônica. Então ela está com aquele 7º grau se aproximando ali do 8º grau para criar um suspense, um efeito preparatório para a resolução. Então isso já é sugerido naquela parte, mesmo ela sendo mais estagnada, mais travada no baixo pedal. Legal. E das outras partes ali, o que você viu ali que acontece? Porque na verdade assim, o tema principal, né, da nossa discussão é por que o Godspeed consegue produzir aí sonoridades tão densas que nos prendem, né? Eu acho que essa nota pedal aí, né, é o ponto, eu acho que até que a gente encontra igual em outras músicas que causam efeitos parecidos, né? E uma outra coisa pra gente matar aí sobre o Godspeed aqui hoje o Godspeed ele consegue fazer uma situação que eu acho muito interessante, que ele faz um preparatório para a explosão, que é ali um pré-estouro, um pré-clímax, né? Então antes de chegar no clímax, ele faz um pré-clímax que você acha que às vezes já está no clímax da música, mas não está ainda, né? Aí quando entra de fato, você olha, meu Deus, tá acontecendo tudo aqui, tá com estouro, energia, explosão. Isso acontece em todas as músicas que eu citei aqui, Static, acontece em Storm, acontece em Sleep, East and West, em Dead Flag Blues, a maioria delas acontece alguma coisa nesse sentido, Providence principalmente, lá no Fá. Como é que você vê, talvez parte rítmica, como é que eles constroem essa ponte tão assim meticulosamente para nos levar naquele lugar e não soar grosseiro aos nossos ouvidos e também não estragar esse suspense? Então, eu acho que uma coisa interessante que eu peguei nessa faixa, que é surpreendente, é que você, se for mapear ela, você vê que na estrutura, na composição, também já tem coisas ali que podem ajudar a potencializar esse efeito. Então não necessariamente é uma situação resolvida só no final, na hora do arranjo. Quer dizer, não é só uma questão, vou colocar uma guitarra mais distorcida aqui, ou vou colocar uma bateria com a dinâmica mais intensa, ou... Não é só isso, a gente vê que tem... Eu acho que assim, o que essa faixa montou em ordem é assim, pouca clareza, média clareza e muita clareza, entendeu? Por isso que eu dividi ela em 3 elementos. Eu acho que quando ela chega mais pro final, ela realmente revela todas as intenções que ela tem, entendeu? E até chegar ali é que você tem esse processo. Então, como você não tem a informação clara desde o início, isso é muito mais difícil de você enjoar dessa faixa, né? Você fica ali preso, você fica escutando, esperando o que vai acontecer, tendo uma expectativa, né? E essa estruturação dessa forma ajuda nessa catarse final, quando você finalmente entende o que está acontecendo por trás ali, né? Então, só para você ter uma ideia, eu até anotei aqui, o tom dessa música está em si bemol menor, tá? Vou botar o capo aqui para facilitar de novo o raciocínio. Vou botar o capo na primeira aqui, a gente trabalha com shape de Lá menor e enxerga as coisas mais fácil. Então o que acontece? Esse primeiro momento todo, ele não tem clareza de cadência harmônica, de que acordes que vão ser usados e assim por diante, tá? Nesse segundo momento que a coisa fica mais um pouquinho mais informada para o ouvinte, a gente tem uma cadência, mas essa cadência é muito interessante, porque na verdade são 3 grupos de 4 acordes. Então tem um grupo de 4 acordes, depois um grupo de 4 acordes, depois um grupo de 4 acordes. Então não é muito normal esse arranjo, porque normalmente a gente duplica conforme a gente tem uma necessidade maior. Quer dizer, você pode fazer uma cadência de 2 compassos, ou de 4 compassos, ou de 8 compassos, ou de 16 compassos, ela vai duplicando, né? E aqui na verdade não aconteceu isso, né? Na hora de duplicar ficou faltando um pedaço, não foi duplicado. Então o raciocínio dele está em 3 grupos de 4 compassos e cada um tem um acorde dentro. Esse é um ponto. Então, ou seja, quando você espera que venha o 4º grupo de acordes, ele não vem, ele volta para o início. Então esse é o tipo de situação que deixa você apanhando da música, né? O teu cérebro está doido para concluir aquilo, e aí ele escuta a primeira parte de novo como se fosse a conclusão, na verdade, dessa parte, e só que já está começando de novo,
quando seu cérebro percebe isso, ele já está dentro do ciclo outra vez. Então é muito mais difícil de você se localizar quando isso acontece. Então é interessante esse arranjo, tá? Esse arranjo de acordes, né? De estrutura. E ela é ternária, né? Deixa eu pegar aqui mais pra frente, só pra gente pegar a questão do tempo, do ritmo. Vou pegar a parte que já tem a batera, que fica mais fácil de identificar, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Então ela é ternária nessa levada, né? Tem um andamento bem lento. E o que é interessante é o seguinte, ela nos primeiros 4 acordes, ela tem uma cadência mais ou menos comum de música popular. Seria um Lá menor, Sol com baixo em Si, Dó, Fá com Lá. Então essa cadência, ok, mais ou menos comum, tá? Tá? A segunda cadência, ela começa a encadear acordes com baixo invertido toda hora. Então você escuta um acorde na guitarra e escuta o baixo fazendo outra nota. E aí é mais um elemento de distração, você não está claramente entendendo que tipo de emoção que está acontecendo a partir desse momento. Então, quer dizer, ele finaliza o primeiro grupo com acordes invertidos e aí dispara uma sequência de acordes invertidos mais longa. Então, durante todo esse miolo, você não sabe o que está rolando. Nesse segundo miolo acontece Sol com Si, Mi menor com Sol, Fá com Lá, Ré menor com Fá, tá? Então, quer dizer, tem esse... Tem um gravão lá em cima, né? Aqui é terrível de fazer. E depois no final, Dó com Mi, aí Sol com Ré, Lá menor com Dó e Mi com sétima e baixo em Ré. Esse último acorde, Mi com sétima, ele é o acorde tenso preparador para a coisa voltar para o início, que vem da escala menor harmônica. Então só nesse último momento é que você tem uma ideia de que o negócio vai começar de novo. Mas durante todo esse processo você está meio apanhando da cadência, porque esses baixos invertidos distraem, né, a percepção da gente. E é bem interessante isso aqui, quer dizer, ele tem um grupo de 4 acordes no meio que está ali só para te distrair. Esse é o ponto. Se você jogar esse grupo do meio fora, você vai ter um grupo com 4 aqui, um grupo com 4 aqui, você tem um acorde preparador para voltar e a coisa funciona. Só que não acontece isso, que entra um pacote de acordes no meio que está te distraindo nessa situação, entendeu? Então é bem interessante isso, né? Harmonicamente já tem bastante coisa acontecendo ali que faz a gente ficar perdido dentro da cadência e não ter certeza. Mas você sente essas duas emoções. Tristeza, principalmente pelo tom menor, tem bastante acorde menor no meio, mesmo os invertidos. E no final você tem essa tensão preparatória para poder voltar. Interessante. Então nós temos, eles brincam no ritmo, né? Eles quebram um pouco o ritmo, né? Porque eles fazem, pelo que eu entendi, são 3 ciclos que eles fazem isto, né? Cada ciclo com 4 compassos, certo? Fecha 12, mas fecha o número par até, só que em 3 ciclos, né? A gente fica esperando o último. Esse número par não é normal, por quê? Porque a gente vai dobrando isso. Tá? Então normalmente é o que eu te falei, você faz uma cadência de 2, ou de 4, ou de 8, ou de 16, tipo assim. Não faz de 12, quer dizer, tem estilos musicais que tem isso, né? O blues tem isso, tem uma cadência de 12 compassos e é típico do blues. Mas é uma coisa muito bem definida, entendeu? Você tem um primeiro momento de estabilidade dentro da tônica, você tem um segundo momento de movimento e um terceiro momento de preparo para voltar. Aqui o bloco do meio tá poluição pura. Ele tá ali para te tirar da percepção certa da música. Então é um bloco que foi enfiado para distração, entendeu? É uma cortina de fumaça. Durante esse momento você não sabe o que está acontecendo. Então fica muito mais difícil você se ligar onde o ciclo realmente acaba ou começa de novo, assim por diante. Legal. Então eles brincam na harmonia, né? Como você mostrou, com esses baixos invertidos aí, que confunde realmente, e mais no ritmo. E o final, como você falou, né?
Então, aí a terceira parte, o que acontece? A terceira parte eles passam a trabalhar com ciclos de 4 compassos só. Então eles até têm 3 ciclos diferentes nesse final, tá? Só que esses ciclos são repetidos internamente. Então, por exemplo, tem o primeiro ciclo aqui, Lá menor, Dó, Fá e Sol. O que aconteceu aqui? Eu tenho um ciclo comum de música popular, com acordes puros, não tem inversão, e esse ciclo se repete durante um tempo. Então, enquanto eu estou dentro desse pequeno ciclo, eu estou num ambiente controlado. Quer dizer, você escuta esse ciclo uma vez, na segunda vez está igual, já era, você relaxa. Seu cérebro relaxa, porque o seu cérebro entendeu o que está acontecendo. Tá? Então eles ficam um tempinho ali, depois eles mudam de ciclo, vai para Lá menor, Sol, Fá, Sol. Então troca um acorde. Mas de novo fica um tempo ali rodando naquele pedacinho, entendeu? Então o que acontece nessa terceira parte, na verdade? Eles tiram a cortina de fumaça. Então não está mais usando aqueles acordes cheios de inversões que te deixam distraído e não está mais com uma estrutura incomum para a música popular. Né? Você escolhe um grupo de 4 acordes, trabalha um tempo com ele, outro grupo. Então você passou a entrar num ambiente controlado. Isso finalmente é algum tipo de resolução que funciona tanto na parte rítmica como na parte harmônica. Né? Você tem um alívio, de finalmente o seu subconsciente entender o que está acontecendo ali. Durante todo aquele tempo você estava tentando entender e agora você tem um entendimento. Legal, então novamente, assim como a gente viu em Dagger lá com o Slowdive semana passada, a harmonia, né, aqui no Godspeed um pouco mais, o ritmo também, eles que fazem a gente ter esse suspense, de não entender o que está vindo, de não entender para onde estamos indo, porque eles fazem essa maquiagem ali por cima, aí no final quando chega... É aquele final Godspeed, catártico, né? Explosão, uma catarse. Maravilhoso, cara. O mais legal é o seguinte, eles não precisam, por exemplo, ir para um tom maior para criar uma catarse. Ó que louco. Quer dizer, eles concluem a música em tom menor ainda. Ela ainda é triste, mas tem uma catarse. Como que tem uma catarse sendo triste, entendeu? Porque normalmente você faz o quê? Olha, tem a vitória no final, deu tudo certo, apesar de tudo, né? Não é o caso aqui, tá? Você continua em tom menor no final. Você não tem uma percepção que a coisa ficou boa, bonita. Mas é conclusivo, vamos pensar assim. E você tem uma catarse assim de... entendeu? Endorfina, sei lá. Algum hormônio clica ali, entendeu? A sinapse se completa porque o seu cérebro entende o que está acontecendo. Você tem uma revelação. Você tem uma eureka, um momento eureka. Pô, eu tô entendendo a música, sabe? Acho que é um pouco isso que acontece. E aí é um recurso legal porque não precisa modular para um tom maior para deixar a música feliz e ter uma catarse. Que seria o mais comum de repente, né? A catarse ser potencializada pela modulação de tom. E não precisou disso aqui, né? É bem bacana, assim. Esses recursos que foram utilizados. É legal porque isso responde muito, assim, do sentimento, pelo menos pra mim, que passa a maioria das músicas do Godspeed, porque é isso. É uma reflexão, assim, muito forte, geralmente beirando a tristeza, a ruína. Depois a gente começa a refletir, e a gente vai entrando num suspense. E agora? O que vai ser? E agora? O que eu faço? Até que geralmente no seu final chega a conclusão. No caso aqui, o maior para mim, pelo menos, passa uma sensação do tipo: beleza, aconteceu, refletimos, não tenho o que fazer mais, temos que seguir em frente. É isso, sabe? Não que seja uma coisa assim, não, vai ficar tudo bem. É só que a gente tem que seguir em frente, só isso. É bem isso, tem que superar, fazer o que, passa por cima, né? Mas acho que dá pra pensar dessa forma, simplificando toda essa quantidade de informação, né? Eu acho que você tem uma conclusão mais clara no final, mas até chegar lá você tem um processo. Então, quer dizer, no primeiro momento é pré-histórico, é um apelo pré-histórico. É o início do que é música. Olha, tá tudo preso em volta dessa nota aqui, tá? No segundo momento, não, a gente já tem uma cadência desenvolvida. Só que até essa cadência desenvolvida, em vez de ajudar, atrapalha, né? Ela tá ali para te nublar a percepção. E nem precisa ser dissonante, né? Nem é uma cadência que discorda do tom, mas é uma cadência inconclusiva, você não tem certeza do que está acontecendo. E lá no final isso vai ser conclusivo, então a ficha finalmente cai e você tem uma emoção liberada, né? Até de relaxamento de alguma forma, por finalmente
fazer sentido, entendeu? Acho que acontece isso nessa narrativa que a gente tem aqui dessa faixa. Perfeito. Acho que por hoje é isso. Só para deixar uma palhinha quando a gente for ver Static, que tem uma coisa que o Godspeed faz também, que nessas explosões é eles não aumentarem o andamento, mas eles preencherem mais a célula rítmica, né? E aí a gente pensa, putz, ficou muito mais rápido. Não, só mostramos um pouco mais de informação aqui, né? É uma ilusão, né? Uma ilusão auditiva. Dá a impressão que aconteceu tal coisa, né? Não é isso. Isso acontece com os acordes invertidos também, né? Você escuta um Mi menor com baixo em Sol, mas fica ali. Isso é triste ou é alegre, entendeu? Parece que é um Sol com alguma coisa, não um Mi menor com outro baixo. Então é distração, né? Tudo é inconclusivo. E aí entra naquilo que a gente já falou outras vezes, né? De parceria, de quem está escutando sentir outra coisa porque está inconclusivo. Então a emoção que uma pessoa sente é diferente de outra. Ela só vai ser conclusiva lá no final. Enquanto isso, você tem a sua própria jornada. Perfeito. Zuka, muito obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado. Explicação. Ainda mais de Godspeed aí, que pra mim sempre foi um enigma, né, cara? Sabe que a gente já estudou bastante sobre o Godspeed, mas é muito legal a gente ver. E hoje, pelo menos, no nosso estudo, você nunca tinha ligado esse ponto, né? Da religião com essa nota pedal. E faz total sentido, cara, em cima do que é a temática da sonoridade do Godspeed. Maravilha, então até a próxima e é isso aí. Tamo aí, abraço.